Olá, amigo do Hora dos Negócios, nosso programa está começando agora. Seja bem-vindo, o programa Hora dos Negócios que vai falar sobre tecnologia, administração e contabilidade. Hoje nós vamos contar a história de uma santista que foi para os Estados Unidos e venceu. Trouxe para cá uma loja de roupas norte-americana e vai contar um pouco dessa história e da experiência dela no ramo das confecções. Eu falo com Thaís Lima. Boa noite, Thaís. Prazer ter você aqui no nosso programa. Você é a diretora da American Apparel, uma loja de roupas norte-americana que se instalou no Brasil. Antes da gente falar especificamente da sua marca, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você começou fazendo moda, você na sua família já tem a sua mãe que já era do ramo. Conta um pouco para o nosso telespectador como é que foi essa sua entrada no mundo da moda. Eu vou tentar resumir um pouquinho. Na verdade, eu sou daqui de Santos, a minha mãe tinha confecção aqui na região, então eu cresci nesse ambiente. Quando eu fui estudar, fui fazer em Morumbi, em São Paulo, fiz moda e já gostava muito dessa área de vestuário e produção e tudo mais. Daí eu resolvi trabalhar com produção de moda em São Paulo, mas era um ambiente que ainda assim muito pequeno, começando, ainda a história da moda no Brasil ainda estava assim, em termos de desfiles, num começo muito difícil esse começo. Aí minha irmã, que já morava em Los Angeles, falou para mim: vem para cá, vamos tentar algumas coisas aqui, vamos tipo, dar um tempo, repensa, ver o que você vai fazer, por essa dificuldade, né, na formatura de entrar no mercado de trabalho por aqui. Aí eu falei: vou lá dar um tempo, de repente eu volto a estudar, faço algumas coisas, alguns cursos lá. Aí acabei conhecendo uma moça lá na faculdade FIDM, em Los Angeles, que era uma amiga, assim, amigos em comum de brasileiros lá. E aí só que eu fui ver que os cursos que tinham, que eu gostaria de fazer, era um curso exatamente como que eu fiz aqui na Embi Morumbi. Então eu falei: não, melhor a gente rever. Aí coincidentemente eu fui num evento e conheci o Dov Charney, que é o criador, o fundador da American Apparel. E aí eu acabei me apaixonando pela história da marca, assim, de tudo que eu, na época que eu estudei, que eu falava do que seria uma empresa consciente, com uma produção consciente, né, entre não somente para os funcionários, na produção, todo um ambiente interessante. E mesmo em termos de moda e da linha que ele trabalhava, eu achei que ele estava assim, uns 10 anos na frente, em termos de visão de trabalho. E aí eu me apaixonei, eu falei: nossa, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero ficar. E a minha ideia era voltar, era assim, estudar, ficar um tempo e voltar para o Brasil. Mas eu falei: não, eu preciso fazer isso. Sabe quando você se apaixona por uma história? O que eu procurava, foi sem querer, foi por acaso, mas eu encontrei realmente o que eu queria fazer. Falei: é isso que eu já pensava aqui, eu já ia por esse caminho de um trabalho mais sustentável, mais consciente mesmo na produção. Eu falei: é isso, ele está na frente, vamos atrás. E realmente, para mim, ele é um visionário. Não só da moda, como da parte de como fazer, né? De como produzir. Eu achei isso muito legal. Então, acabei começando a trabalhar. E nesse momento, na verdade, a gente trabalhava no atacado lá. Somente vendia para outras pessoas que faziam estamparia ou faziam as próprias coleções com a linha mais básica mesmo. E aí eu acabei sendo uma das grandes incentivadoras de ir para o varejo, de expandir para o varejo. E acabei abrindo algumas das primeiras lojas lá, né? Então, em Los Angeles, depois fui para Nova York, abria a primeira loja na Broadway, que era flagship. Então, e aí o meu projeto era: vamos abrir as lojas, vamos crescer nesse sentido. Mas assim, acabou que eu, por motivos pessoais, razões pessoais, acabei voltando para o Brasil. E aí ele até falou: então, assim, continuei até trabalhando, viajando, fui para o Canadá, fui para a Europa, ajudando em algumas lojas, nessa parte do varejo. E quando foi em 2005 que eu voltei mesmo para cá, eu já comecei a pesquisar em São Paulo. Ele falou: não, eu tenho uma vontade muito grande de abrir em São Paulo, talvez depois expandir para Argentina, alguns países da América do Sul. Então começa a fazer essa pesquisa. Então, mesmo viajando para outros lugares, eu comecei essa pesquisa em 2005 de como trazer a marca para o Brasil. Por acreditar mesmo no trabalho da marca, por toda essa questão de estilo, de moda e tudo mais. Quando foi em 2008 que eles falaram, não, em 2007, na verdade, eles falaram assim: não, agora estamos prontos, vamos realmente fazer esse trabalho de abertura.
E aí foi quando eles começaram no processo de abertura da empresa, da marca, que eles acabaram falando, vamos lá, em 2008, em março de 2008, que aí foi quando eu conheci o seu Gabriel, que eles falaram, começou a fazer realmente o processo de abertura, e achei o ponto em São Paulo, na Oscar Freire, que eles se apaixonaram pelo ponto, pelo design mesmo, pela arquitetura do imóvel, e falaram, não, é isso que a gente precisava, é isso que faltava, a gente tem um ponto impactante realmente para abrir, fazer uma abertura na América do Sul dessa forma. E muito bacana, então a gente começou nesse projeto, fez a reforma, organizou tudo. E paralelo a isso, começou a montar toda a parte da estruturação da abertura da empresa também. Foi quando eu contei muito com o apoio do seu Gabriel para fazer realmente essa estruturação contábil e a questão do business mesmo por trás de tudo o que precisaria para fazer da importação, porque como tudo é feito e produzido em Downtown Los Angeles, toda a questão de como importar as peças, como fazer essa... mesmo toda a estrutura da loja foi também importada, veio de navio, a gente foi organizando tudo isso. E quando foi em setembro de 2008, foi justamente quando a gente, de fato, inaugurou a loja, já com uma perspectiva de fazer uma expansão e de fazer um trabalho maior, né, dentro da América do Sul. Mas aí foi quando, em outubro, mais ou menos, de 2008, que estourou a crise nos Estados Unidos, e aí tudo começou a ser bem repensado, com muito mais cautela, né? O mundo se tornou um pouco mais difícil em termos de pensar, expandir o negócio. E aí houveram outras crises depois, né? Enfim. Nessa tua iniciativa de expandir a marca para o Brasil e a América do Sul, até então a American só estava nos Estados Unidos. E aí você falou no Canadá também, só nesses dois países. Não, na Europa já tinha, Europa tem expansão, tem na Coreia, na verdade existe em 19 países já. E ela está consolidada no mundo inteiro. Exatamente. No que já começou uma expansão enorme no próprio Estados Unidos, do varejo, depois que abriu, que lá a gente abriu em 2003, na verdade. Então, dali até 2008 já havia uma expansão enorme em vários países. E fala um pouco da American. É uma moda casual? Sim, é uma moda casual básica, mas tem toda uma linha fashion também. Ela tem... Na verdade, desde a linha de bebê infantil, tem moda praia, ela é bem completa. Tem a parte de esportes também, mas é uma linha bem completa, assim, para qualquer idade. Lógico, tem um público-alvo que é o jovem, mas ela, na verdade, atende do básico ao fashion todas as idades. Então tem um leque bem amplo. Tem um leque bem grande de itens, de produtos, enorme, é muito bom. Me fala agora da importância de ter um bom contador, de ter uma boa retaguarda, para você principalmente trabalhar com produtos importados, que vêm de fora, para você ter a tranquilidade de ficar focada só no teu negócio, que é vender roupa. É fundamental, na verdade, você ter uma boa retaguarda, um bom contador e que vai te direcionar para um bom sistema, né, que vai poder te deixar tranquilo, e principalmente no Brasil, onde as leis e as regulamentações mudam a cada momento. Então, você está trabalhando com uma pessoa que vai te direcionar a essas mudanças e vai te alertar, olha, isso tem que ser assim, em tal momento isso está mudando e atualizando de acordo com a legislação atual. Isso é fundamental, porque isso pode trazer e traz diversos problemas se você não tem uma boa retaguarda, se você não tem um bom trabalho fiscal, financeiro. Tudo isso realmente impacta no dia a dia e traz problemas muito sérios. Então, você ter um trabalho onde você pode ficar tranquila, que seus livros estão ok, que você está tudo certinho, então, né, pagando os impostos corretamente, isso é uma tranquilidade que, assim, é realmente muito importante. É fundamental para o negócio, para você poder crescer, porque você não tem condição, né? Até, na verdade, quando eu digo que tinha já um trabalho, uma ideia de expandir e já ter, como a gente, na mesma época que a gente abriu aqui, a gente também abriu na Austrália, e lá já abriram 3 lojas no mesmo momento. Até na época eu falei, vamos ser mais cautelosos, porque no Brasil as coisas são um pouco mais complicadas, essa parte burocrática a gente ainda não, né, com a inexperiência ainda levava um tempo para poder reorganizar tudo, dessa parte eu falei, vamos com cautela. E realmente teria sido muito complicado se tivesse sido uma expansão muito rápida naquele momento. Em relação a outras lojas que abriram no exterior e a questão do Brasil. No Brasil é sempre mais difícil.
Na parte burocrática. Sim, sim. Um exemplo, se você for falar do exemplo da Austrália. Lá, por exemplo, eu lembro uma época que eles faziam transferências de loja dos Estados Unidos direto para lojas da Austrália. Eu jamais poderia fazer isso para o Brasil, né? Transferir as mercadorias. Isso, no momento inicial, a operação mesmo da loja online que a gente tem, no começo, ela, antes de vir para... acabou vindo para a operação da loja do Brasil. No começo, eles mandavam, mesmo antes da gente abrir a loja, já mandavam envios para o Brasil. Você não pode mandar envios para o Brasil direto, né, com impostos pagos pelo remetente, por exemplo. Isso não pode no Brasil. Então, tiveram sérios problemas de ficar com a mercadoria presa, não tinham o que fazer, os clientes acabavam desistindo por não querer pagar os impostos, uma vez que eles descobriam que teriam que pagar os impostos, porque não estavam embutidos no preço. Então, a gente teve problemas sérios porque o Brasil é complicado, essa parte de importação. Prejudica muito quem pretende fazer esse tipo de operação. Então, você tem que estar com uma boa retaguarda para não ter esse tipo de surpresa, digamos assim, ao vir com o teu produto de fora. Sim. Tem que saber muito bem a legislação e ter essa informação muito organizada antes de querer fazer qualquer coisa. Se você está pensando em trazer uma marca e trabalhar com importados, realmente tem que ir a fundo, entender, ter um bom despachante que vai poder te ajudar nessa parte da importação, porque aí é outra situação. Isso era fundamental, era o que eu ia te pedir para explicar, mas você já explicou. Se tem alguém, então, na sua situação, uma empreendedora que está pensando em fazer uma operação semelhante, ela tem que ter, de inicial, um bom contador, uma boa estrutura para ela poder trabalhar tranquila e focada na praia dela. Qual a diferença de mercado? Estados Unidos, maior mercado do mundo, a China está vindo aí, mas em matéria de consumo, os Estados Unidos ainda continuam liderando. Você vê alguma semelhança com o mercado brasileiro? O potencial do mercado brasileiro é bom? Sim, o mercado brasileiro é bom, eu acho que tem um potencial enorme, mas ele está mudando, né? Assim, o consumidor ele está mudando muito rapidamente. Os veículos onde ele obtém informações e como ele trabalha, onde as pessoas consomem, como elas consomem, isso está mudando muito. Então, é difícil você saber acompanhar. O importante é você trabalhar com um produto bom. Acho que se a ideia, se você está procurando, se alguém que é empreendedor está procurando marcas para trabalhar, se você acredita no seu produto, se você acredita no que você está trazendo e como você vai fazer, aí você tem, com certeza, um futuro, vai achar o seu consumidor, né? Então, mas como achar esse consumidor, é isso que está mudando muito rapidamente e saber canalizar isso, né? Saber como chegar nesse consumidor, quais as mídias, né? Onde que eles estão, onde que eles vão, onde que eles frequentam. Mas é um mercado, com certeza, tem um potencial muito bom. A gente estava conversando antes de começar o programa, você falou que tem as roupas, enfim, principalmente para os jovens, são muito procuradas. Tem uma calça que remete à década de 50, 60. É com a Olivia Newton-John que ela usa essa calça, que ela tem a cintura alta, ela é preta, brilhosa, e a gente, na América, ela chama Disco Pant. E ela virou um hit, assim, a gente... aqui no Brasil, assim, várias novelas, elas acabam usando, até nessa novela Verdades Secretas, as modelos usam, as celebridades usam. Se você vê as fotos do Rock in Rio, acho que 9 entre 10 das celebridades estão com a calça. Então, a procura é muito grande. As pessoas ligam diariamente, tem dessa cor, tem dessa aqui, eu vi no site, eu quero essa calça, eu preciso dessa calça. Assim... Tem até venda em mercado paralelo por aí, o pessoal já traz a calça. Além dessa calça, existe alguma outra que é uma unanimidade, assim? Assim, desde que lançaram as leggings mesmo em 2009, elas já são, assim, com certeza um sucesso, mas todas as camisetas, porque a gente tem um produto de camiseta onde é feita, a própria malha é feita internamente na fábrica, porque assim, o importante salientar sobre a American Apparel é justamente isso, a linha de produção, na verdade, é todo um trabalho verticalmente integrado, onde tanto o marketing, a comunicação e a linha de produção são internas. E isso que é o grande trunfo da própria marca. É você poder controlar o que você quer produzir, no tempo que você quer produzir, com a qualidade que você quer produzir e com o trabalho das pessoas que estão felizes no ambiente de trabalho. Quer dizer, o que a gente estava conversando anteriormente é justamente o fato a maioria das marcas hoje, essas marcas do fast fashion, né, que é onde a gente acaba entrando nesse grupo de segmentos,
Mas a grande diferença da América é justamente não trabalhar em fábricas em Bangladesh, na China, no Vietnã, onde tudo é fabricado fora dos Estados Unidos, criado nos Estados Unidos ou, no caso de outras marcas, na Europa, mas é tudo fabricado em fábricas com condições desumanas de trabalho, onde eles chamam de sweatshops. E isso é muito triste hoje, você vê a consequência de tudo isso, às vezes até em consequência com o meio ambiente, um trabalho assim, desprezível, e onde você contrata modelos que ganham milhões por uma campanha e passa uma imagem linda, mas quando você vê o que está por trás daquela marca, não é tão positivo, não é tão legal. E esse acho que é um grande diferencial. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se deparar com essa realidade no mundo, que é onde vocês vão ter que pensar de onde vem, da onde vem o que eu estou consumindo, não só em alimento, mas também no vestuário, né? Por que eu vou comprar isso se isso tem testes de animais, se isso traz alguma consequência ou ambiental ou social, exatamente. Então isso que é realmente foi isso que me fez me apaixonar pela American Apparel, porque assim, a gente já se falava na época de é um trabalho consciente, é uma empresa socialmente responsável. Mas de fato, eu vi isso acontecendo, então é possível. Não é perfeito? Não é perfeito. Tem problemas, mas é só o fato de ser um modelo de negócios tentando ser sustentável e trabalhando nesse caminho, já é uma coisa que você quer fazer parte, você quer trabalhar nesse sentido. Então, a ideia de trazer para cá foi poder trazer um pouco essa consciência também para o mercado brasileiro, para os brasileiros. A ideia de você fazer com que as pessoas parem para pensar, porque hoje você vê uma série de marcas vindo para cá, que são do fast fashion, que fazem esse trabalho de produzir em qualquer lugar, de qualquer maneira, e aí isso não é tão legal. E mesmo as marcas nacionais, você vê esses grandes grupos se formando, né, que acabam também, por uma questão de margem, começando a produzir. No Brasil é difícil, a gente sabe, cada dia é mais difícil você conseguir produzir no Brasil, e várias marcas, a indústria têxtil, muitas estão fechando e não acompanham, então existe toda essa demanda, eles vão para fora e estão fazendo mais ou menos o mesmo caminho do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, de produzir fora com uma margem muito maior. Mas será que isso é interessante? Será que isso, né, levanta uma bandeira, somos a indústria brasileira, mas não mais, né? É uma marca brasileira, assim, não significa que é feito aqui, não significa que é uma indústria brasileira. Então é isso que a gente tem que parar para pensar e observar do que a gente está consumindo. Então o mercado existe, acho que o consumidor brasileiro está cada vez mais informado, né? Cada vez mais sedento por um trabalho consciente, mas eu acho que está cada vez mais difícil de encontrar. Você tocou num aspecto muito importante, que é a preocupação não só com o produto final que é vendido na prateleira da loja, mas sim como que ele é produzido e por quem ele é produzido. Então você acabou de explicar que a preocupação da American Apparel é ter toda a condição, desde a linha de produção, com o trabalhador, com o colaborador, para que ele produza uma peça desde o início politicamente correta. Exatamente. E mesmo porque a ideia toda do conceito da própria marca como moda, se você parar para pensar, a gente fala, muita gente enquadra a gente como fast fashion, mas se você pensar no estilo, que é um estilo clássico de vestuário, ou seja, se eu compro essa calça hoje, ela não é necessariamente descartável. Eu sei que ela tem um estilo que eu posso usar hoje, daqui 10 anos eu vou ter essa calça, se eu tiver ela bem conservada, eu vou poder usar porque ela é um vestuário clássico. Não é necessariamente um fast fashion, como as pessoas querem consumir para uma festa, é hoje, é amanhã, depois não me interessa o que será feito o descarte dessas peças. A gente teve uma época que em todas as lojas tinha uma coleção que chama Vintage, né? Vintage Selection, onde a gente sempre incentivou a ideia do vintage, que seria o quê? Usar roupas de brechó, comprar roupas que já foram usadas, enfim, você reciclar o que você usa. Então tudo isso faz parte de um conceito mesmo, de vida, de como você consome. Não é necessariamente você querer fazer, você sempre consumir mais e nem ter uma preocupação com o descarte de tudo isso que acontece, né? Existe toda uma preocupação até de aproveitamento de todos os retalhos, todo esse trabalho é feito lá, é pensado, porque realmente é uma ideia, é uma filosofia de consumo consciente. Então parte desde o que você produz, para que você produz, para quem e como a pessoa entende isso no estilo de vida dela. Não é só uma ideia de
simplesmente consumo por consumo, não é uma moda. e por essa não é só uma moda. Por isso a ideia de um estilo clássico de vestuário americano, né? Justamente para você poder aproveitar isso. Uma vez que você consome, você eventualmente há um desgaste, malharia a gente sabe que há um desgaste, você vai acabar repondo, mas você está sempre de uma forma consciente, né? Uma forma que você precisa, eu preciso repor essa peça, sim. Senão você continua usando porque ela ainda vai estar atual, ela ainda vai estar na moda, vamos dizer assim, não são essas tendências que surgem e vêm e vão como vento, né? A ideia é de você ter um armário que funciona sempre. Queria agradecer a tua presença demais, essa história de uma santista que fez sucesso lá fora e está trazendo um pouco dessa experiência para o mercado brasileiro. Queria te agradecer a presença na Hora dos Negócios. Muito obrigado, Thaís. Obrigada. Volte mais vezes, porque a sua experiência com certeza vai servir de exemplo para outros empreendedores. No próximo bloco, o Gabriel Jacinto vai comentar o case de sucesso da American Apparel em relação à contabilidade. A gente já volta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Jacinto e hoje eu vou registrar a experiência profissional como contador, varejo, moda, tive várias experiências, nós tivemos várias experiências em São Paulo e o primeiro ponto para ser comentado efetivamente é o registro da marca. Eu acho que esse é um ponto independente de ser varejo ou não. Quem quer entrar no mercado brasileiro, a primeira observação vai ser o registro da marca. Um segundo ponto muito importante é o próprio ponto comercial. Eu acho que dependendo do produto, nós temos
lojas de shopping, e muitas vezes não é porque vocês querem se instalar num shopping é que o shopping vai estar disponível ou que ele pode se interessar por um produto que vocês estão trazendo. Falando de multinacional, que eu acho que é um dos pontos principais da minha experiência, aqui no Brasil existem duas posições legais muito importantes. O procurador, que é aquele que assina em nome dos acionistas do exterior, e o gerente delegado, que é o representante, que é aquele que efetivamente é o responsável pela empresa, pela parte bancária, pela parte trabalhista, enfim, é o responsável operacional do dia a dia da empresa. Muito bem, uma vez que esses dois pontos, registro da marca, a definição dos dois representantes legais, a definição do ponto aonde você vai instalar, porque o ponto ele é determinante dependendo do produto, uma loja de shopping, uma loja de rua, e esses dois pontos comerciais, vamos colocar, exigem um investimento muito grande dependendo do seu produto e aonde você pretende se instalar. E eu não estou me referindo simplesmente às instalações físicas, eu estou me referindo muitas vezes ao ponto comercial que um shopping muitas vezes cobra isso. A minha experiência mostra que a moda, o empresário da moda, de uma forma geral, ele é muito criativo e muitas vezes ele busca trazer para o Brasil um conceito muito novo ou uma experiência legal, fiscal, contábil, que muitas vezes se choca aqui com a nossa legislação. Muito bem, a parte contábil, vamos dizer, onde houve um choque muito grande, foi na parte de software, porque o controle de estoque é um dos itens principais e isso acaba trazendo um trauma muito grande, vamos falar, entre a administração local e a administração estrangeira. E os itens mais importantes é o controle de custos, a variação cambial, os impostos e principalmente a evolução, vamos falar, da variação cambial, que pode trazer uma consequência muito importante. Uma boa noite e bom negócio para todos.